aí, pessoal, tudo bem? SV tá no ar, mais um episódio aí para vocês de um programa muito legal. E o nosso tema de agora é um tema, eu acho que muita gente vai ter interesse, porque existem muitas dúvidas de como funciona na prática essa questão dentro do supermercado ou nas empresas de uma forma geral, são as vagas para PCD, ou pessoas com deficiência. Então a gente vai bater um papo aqui, eu tenho convidados bem assim, especialistas no assunto, e eles vão se apresentar para vocês aqui. Eu vou chamar primeiro aqui o Dr. Carlos. Queria que ele se apresentasse aí para vocês. Oi, Dani. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Carlos Manuel, sou advogado, sou formado desde o ano 2000, desde então já advogo no setor. Atualmente estou trabalhando na APAS como gerente jurídico há 2 anos. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse tema. Eu que agradeço, viu, doutor Carlos? E aí eu tenho mais uma pessoa aqui com a gente. Hoje a mesa está cheia aqui. Murilo, obrigada e se apresente aí. Para quem te conhece e para quem não te conhece. Tudo bem, Dani? Tudo bem, doutor Carlos? Eu sou Murilo, sou diretor no Trimais Mercados, tá? Que fica lá na Zona Norte. Aqui da capital, né, Em São Paulo, isso. Uhum. Então, é um tema que realmente acho que interessa quem tá vendo a gente, ouvindo a gente, né? E existem muitas dúvidas, eu acho, sobre questões da parte jurídica, né, doutor Carlos? Que eu acho que a gente tem a lei, né? Sim. Então, para quem está ouvindo a gente, para quem quer entender, o senhor pode explicar um pouco da lei? Realmente, qual é o número da lei, como ela é formatada, o que de fato, né, está na lei sobre essa questão? Muito bem, Dani. Sobre a questão da legislação, a Lei 8.213 de 1991, né, ela foi promulgada em 91, e a partir daí nós passamos a ter, o Brasil passou a ter cotas para as empresas na contratação de pessoas com deficiência, né? E acho que o primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é a aplicação dessa legislação. Então, ela é aplicável para aquelas empresas que têm mais de 100 empregados. Tá? A partir das empresas que já têm mais de 100 empregados no seu quadro, ela já passa a ter uma cota de cumprimento na contratação de pessoas com deficiência. Então, vou dar um exemplo aqui. As empresas que têm, a partir de 100 empregados, de 100 a 200 empregados, ela tem uma cota de 2%. Né? De 201 a 300 empregados, ela tem 3%, né? De 301 a 500 empregados, 4%, e de 501 a 1.000, a partir de 1.000 empregados é 5%. Essa é a conta, né? Então, o que a gente estabelece e esclarece é que tem sim um limitador, né? A partir de 100 empregados, então a gente trata isso como as empresas tem que se enquadrar, e já é uma obrigação legal, né? Então não é facultativa, as empresas precisam cumprir essa legislação, e é importante, né, observar o que a lei estabelece, né? Então o conceito da pessoa que tem deficiência, né? Isso é importante saber, né? Quais são os direitos dessas pessoas. A empresa precisa estabelecer ali um local adequado para essa pessoa trabalhar, uma locação condizente, né, com a deficiência que ela tenha, para que ela possa desenvolver. A lei determina que tipo de deficiência ou não? A lei ela estabelece que aquelas pessoas que têm alguma limitação física, mental, sensorial ou até múltipla, que não tenha autonomia nas funções normais, né, do dia a dia, ela já pode ser considerada uma pessoa deficiente. Mas isso depende naturalmente de um laudo médico, né, que vai estabelecer o grau de deficiência dessa pessoa, e a partir daí ela pode sim ser considerada deficiente para o cumprimento da cota. Então é importante para que a gente saiba exatamente a condição da pessoa, se ela atende ou não o requisito para estar na condição de deficiente, ter um laudo médico, né, para que a empresa tenha essa segurança também na contratação. Entendi. Depois a gente volta com o Dr. Carlos, mas assim, Murilo, você que está aí na prática, né? Você tem aí tem a rede, você trabalha isso lá na prática, né?
no seu supermercado. Como é que funciona essa questão da contratação? Vocês têm pessoas, né? Hoje nós somos em aproximadamente 60 pessoas com PCD, Nossa, né? Em diversas áreas, né? Como o próprio Dr. Carlos comentou, a gente faz um trabalho interno preparando os nossos equipamentos, né? E também o nosso time para receber essas pessoas de uma maneira bem acolhedora, né? Então nós temos curso de Libra, né? Nós temos Braille, nós temos adequações no equipamento, como eu mencionei, né? Para cadeirante, enfim, além das obrigações, né? já impostas pela cidade de São Paulo, né? Mas também há algumas outras, né? Num refeitório, por exemplo. E para nós, assim, é muito importante isso, sabe? Eu costumo dizer que fazer esse trabalho, né, de inclusão, que esse foi o objetivo, né, da lei, ele é essencial, né, para a humanidade e para nossa sociedade em geral, né? Então nós, na empresa, forçamos isso mesmo a acontecer, né? Tem pessoas que com síndrome, por exemplo, síndrome de Down, que acabam ficando conosco assim anos e anos, acabam virando amigos, enfim, e pessoas do nosso ciclo realmente familiar, porque é prazeroso, para nós é prazeroso. Tá? Entendi. Voltando para a legislação, doutor Carlos, existe uma fiscalização, né? Isso. Ela em cima, no caso do supermercado, realmente isso é feito? Acontece sempre? A fiscalização ela é feita pelo Ministério do Trabalho, né? Os fiscais, auditores fiscais do trabalho no momento em que ele está realizando a fiscalização, dentre várias situações, vários aspectos da legislação trabalhista, ele também fiscaliza o cumprimento da cota, né? Da cota mínima de pessoas com deficiência, se a empresa atende ou não. Vou até perguntar para o Murilo, que eu acho que ele já passou por isso. Mas, por exemplo, o supermercado tentou contratar, porque ele tem que preencher essas vagas de qualquer maneira. Ele não conseguiu. Ele tentou. Isso, ele tentou. De várias formas. A gente vai até incluir já o Murilo, né? Porque eu imagino que ele já passou por isso. Já. Não é, Murilo? Como é que é difícil preencher e como é que o supermercado pode informar? Não, a gente tentou para não ser multado. Entendeu? Como é que ele pode... explicar, não, eu tentei preencher e não consegui, né? Então são dois aspectos aqui, né? Vê o Murilo primeiro, você já tentou e não conseguiu? Da nossa área é muito operacional, né? Certo. Então nós temos certas condições, né, que dá para adequar. Então não tem uma área específica. Quando a gente contrata, né, um PCD, a gente sempre trata de modo individual. Não dá para generalizar, né? Porque depende muito da condição que nós estamos falando de deficiência, né? Um certo grau de autismo, né? Um TDAH, uma deficiência de locomoção, ou uma deficiência visual, ou uma deficiência auditiva, enfim, em todos esses aspectos, a gente acaba sempre trazendo não só o indivíduo como o PCD, mas sim o responsável, né? Então vem ou o pai, a mãe, ou o tio, ou a avó, enfim, sempre vem alguém acompanhado, porque aí a gente faz esse trabalho em conjunto, tá? É importante dizer que o cuidado tem que ser da empresa, né? Não adianta esperar que o governo, ou seja lá quem for, vá tratar dessa forma individualizada, específica, porque nem é a função, né? Não dá para fazer tudo isso, né, de maneira individual, né? Então a responsabilidade é da empresa de trazer isso de uma maneira acolhedora, de uma maneira que permaneça.
Entendi. Né? Mas a minha pergunta, por exemplo, mas você tem uma dificuldade, você sente quando, em relação a uma contratação sem ser para PCD, você acha que contratar um PCD é mais difícil? É Sim, muito mais complicado do que dúvida, uma vaga... Sem dúvida, porque, de novo, Né? tem que ser bem preparado, né? Você contratar. No nosso caso, a gente tem cursos para deficiente visual, certo? Ou auditivo. Então, quando a gente traz ele para dentro de um setor específico, nós temos que colocar todo mundo para fazer o curso. Exato, exatamente. Para poder atender interagir com esse essa indivíduo. pessoa, né? É exatamente isso. Quando a gente faz os treinamentos, todos os nossos treinamentos hoje já tem mais de um tipo de comunicação. Exato. Porque não dá para ser um tipo de comunicação. Como é que você vai fazer isso? Então, o seu time no nosso caso, a gente chama gestão estratégica de pessoas. O nosso GEP, ele precisa estar preparado para lidar com tudo isso. Exato. Isso Nossa, é importante. mobiliza todo mundo, né? Então, a complexidade é muito maior do que uma vaga normal, né? Vamos dizer assim, né? Mais padronizada, que você trata pré-requisitos mais simples, né? e pronto, acabou. Ali, além dos pré-requisitos, você tem que tratar de outra maneira. Nós temos uma série de parcerias, né, na nossa região, já para poder tentar minimizar essa dificuldade, né? Esse espaço que precisa ser preenchido. Doutor Carlos, então, né? Então, como que, né? No caso, existe uma dificuldade, né? Por parte da empresa, né? Sem dúvida. Se ela tentar, né? E não conseguir, como é que ela fala? Como é que ela se reporta lá? Nesse caso, o Ministério do Trabalho. Sempre tem a possibilidade de justificativas, né? Naturalmente, se o fiscal, a hora que ele se deparar, no momento que ele se deparar de que a empresa não cumpriu, ele vai questionar que medidas que a empresa está adotando para cumprir, né, a norma. Não que isso vai evitar, por exemplo, um auto de infração, né, ou uma multa, né? Sim. Auto de infração e multa é a mesma coisa, mas se eventualmente o fiscal ele tem o poder de autuar a empresa a partir do momento que a empresa não cumpriu. Eu acho que a lei é muito objetiva nesse sentido, né? Ela não tem a flexibilidade de dizer o seguinte, olha, você não cumpriu, então tá aqui a empresa ela pode inclusive ser convidada a assinar um termo de ajustamento de conduta, né, com o Ministério Público do Trabalho, para que ela consiga ter um plano de ação e atingir aí o cumprimento das metas, né? da cota, melhor dizendo. Então, o que eu acho que é importante, e é importante o Murilo trazer essa fala, do quão é importante a empresa ter uma organização preparada para receber essas pessoas, né? Porque, para além da gente contratar, da empresa contratar, ela precisa também sustentar essas vagas, né? Porque a cota ela é constante. Então, na medida em que ele contratou uma pessoa... Ela é mensal. Na verdade... Cada fechamento de folha, a gente tem que ir lá, a gente fica de olho. Lá dentro de casa, a gente olha assim, né? Se aumentou o quadro... Exatamente. Se aumentou o quadro de empregados, passando daquele limite que a lei estabelece, pode aumentar a quantidade de empregados. Vamos entender que assim, ela é percentual, né? Então, se a gente está falando de 2%, é sempre importante estar atento a isso. Você aumentou o quadro de empregados, verificar se a sua cota não aumentou, né? Então, sempre calcular ali o percentual que a empresa está obrigada para que ele possa ter a conta exata. Então, outra coisa que é importante, a estratégia é sempre contar com um percentual a mais, porque em eventual desligamento, isso é natural, né? As pessoas também acabam muitas vezes mudando de emprego, né? Isso pode acontecer de repente ele ter duas pessoas que são portadoras de deficiência e falar, olha, eu arrumei um outro emprego, consegui um outro emprego que paga um salário melhor ou por qualquer outra justificativa, e ele vai ter aquele quadro defasado. Ele vai precisar suprir esse quadro, né? Então, e aí nesse intervalo a empresa pode sofrer uma fiscalização. E aí ele precisa estar atento a isso, né? O empresário ele precisa estar atento nessas mudanças também de cargo, turnover, contratação. Se aumentou a quantidade de empregados, aumenta a cota. Se saiu o empregado, ele precisa verificar se ele não tem que ajustar ali o limite dele. É um cuidado mensal, né? Um cuidado muito importante que o Departamento de Recursos Humanos precisa estar atento, porque isso sim pode gerar multas. O valor da multa é alto? A multa ela varia, né? Ela varia de acordo com o tipo de infração, né? Mas ela varia
em percentuais, então eu não sei se cabe falar aqui os valores, porque acho que vai depender muito da situação de cada empresa. Depende muito de cada perfil de empresa. Exatamente. Também de reincidência, né? Tá. Então, a lei ela estabelece, sim, um parâmetro. Um valor, né? Um valor, e aí isso vai depender da quantidade de empregados de empregados que estão faltando para cumprir. Se a empresa ela já está há muito tempo sem ter o cumprimento da cota, isso varia de caso a caso, né? E Murilo, entre as deficiências que vocês têm que contratar, enfim, né? Existe alguma regra, alguma dificuldade maior para uma ou para outra? Um perfil... O que você sente como quem está ali tentando, né? Hoje, né, quando a gente... a gente tem, né, o crachá, temos um broche, temos o cordão, né? Para caracterizar... que algumas não são essa questão. Algumas você não percebe, né? Isso, exatamente isso, né? Quando você olha, por exemplo, uma deficiência auditiva, né, que nós falamos, o cliente precisa entender, né? Entender que aquela pessoa né? Do contrário, inclusive, ele pode até ficar bravo conosco. Com o rapaz, com a pessoa, né? Enfim, o rapaz depois, moça, daqui a pouco ele vai, né? Com a pessoa que está trabalhando, e uma hora ela vai explicar, né? O que é. Mas ela vai falar, o Trimais não está prestando um serviço adequado. Tem que resguardar todo mundo. Então, ali, como a gente preza muito por um bom serviço, nós temos esse cuidado, né? De mostrar, né, essa questão. Nós temos uma pessoa que eu gosto bastante, que ele trabalha com a função que chama cestinha, né, que é recolher a mercadoria da frente de loja. Devolver, né? Para isso, levar para dentro da loja, né, e ele é um deficiente auditivo. Mas ele se comunica assim, muito bem. É muito bem. E usa aparelho. Usa aparelho e tudo mais, mas ele não se comunica na fala como a gente se comunica. Sim, né? Claro. Então, o pessoal já se acostumou com ele, ele já está conosco já há um tempinho, e então flui, né? A coisa caminha bem, né? Eu digo que, para todo mundo lá, eu digo que quando a gente organiza, né, de uma maneira que todos se encaixem, a coisa flui. Quando você tenta fazer de uma maneira abrupta, né, de uma maneira que força algo, aí a coisa começa a complicar. Né? Então, para nós, como faz parte da nossa cultura, essa questão de inclusão, essa questão de respeito ao próximo. Pra você não é só cumprir, né? Não é uma questão de cumprir a meta, a cota, né? E sim de respeito ao ser humano. Inclusão, então aí né? Inclusão. Isso é para nós assim meio que uma obrigação, né? Tá no nosso DNA, né? Como acordar todos os dias. Né? A gente já agradece por, né, estar vivo. Para nós isso já é o que basta. Né? Isso é muito forte lá dentro de casa. Né? Agora tem algumas que realmente exigem um pouco mais. Né? E aí quando exige um pouco mais, aí nós temos que tratar de maneira diferente. Como eu mencionei, todo caso é um único caso. Não dá para você pegar um caso e falar assim, ele é igual ao outro. Não dá. Porque, de novo, essa questão... Ela é única, porque tem N tipos de situações, né? Entre graus, entre diferentes tipos de deficiência, né? Acordos com família, né? Quando a gente trabalha com 18, por exemplo, pessoas com 18 anos, né? Com síndrome de Down. Então, dependendo do nível, né? Você precisa trabalhar com a família. Porque quem vai assinar, quem vai fazer tudo é a família. Exatamente. Né? Exatamente. E isso é feito a 4 mãos. Né? Ele chega e sai somente quando um responsável
Né? E a gente cuida disso. Ó, você não pode ir embora enquanto que tua mãe é igual a escola, né? É isso que eu pensei. Então, isso pra Tem uma nós, responsabilidade, né? isso para nós, de novo, é algo que é mais do que uma questão da cota. Né? Quando a gente, de mais novo... do que um número, né? É mais do que um número, né? E apesar de que todo mês, como eu mencionei, para nós, todo mês é um número, né? Porque como o Dr. Carlos mencionou, varia de acordo com o que você fecha em folha, né? Tá. Então, de acordo com o que você fecha em folha, você vai ter um número. A gente trabalha para sempre ter a mais. Tá? Essa é a ideia, sempre a gente trabalha para ter a mais, né? Mas como, de novo, é sempre uma situação única, diferente, né? Quando a gente fala, por exemplo, em autismo. O autismo, ele tem praticamente 3 graus, né? Não sou, de novo, nenhum especialista, mas tivemos que aprender para poder lidar com a situação, né? Então, quando a gente trata num grau 1, é muito mais tranquilo de você trabalhar, né? Se comunicar, né? O nosso equipamento está preparado para isso, então nós temos as sinalizações adequadas, né? O som ambiente, quando tem um autismo, a gente muda, né? Nós temos um carrinho adequado para autista, enfim, o nosso equipamento está preparado para atender, né, esse público. E aí, quando a gente olha tanto do público interno quanto com o público externo, né, a gente consegue resolver. Quando a gente fala num grau 3, nossa, que já é aí não dá pra gente ter como público interno. Dá pra gente ter como público externo. Consumidor, né? Porque aí vem, como cliente, porque aí vem o responsável, enfim, a gente consegue, né? O equipamento tá pronto para isso. Mas internamente nós não estamos prontos para isso. Entendi. Né? Ele não aceita toque, o grau 3 ele não aceita uma série de questões. Então não dá. Então até nisso, como eu mencionei, caso a caso, nós temos que cuidar. Então quando a gente menciona, né, o número de deficientes que nós temos no Brasil, nem todos nós vamos conseguir contratar. Porque tem alguns que não tem como. Né? Tem a deficiência não permite, né? A deficiência não permite essa adaptação. Também, né? De novo, não é que não permite, mas a gente consegue um dia. Eu tenho certeza, e eu espero isso, né? Eu acredito, eu sou da minha família, todos nós somos somos sonhadores, né? Nós acreditamos realmente no segundo mandamento, né? Que é amar o próximo como a ti mesmo. Lá dentro de casa, nós aplicamos isso no nosso dia a dia, né? Nós somos sonhadores, nós somos otimistas por natureza. E como empresários, dentro de casa. Vocês podem, né? Como dentro de casa. Então, para nós, isso será um dia possível. A gente acredita realmente nisso. Só que enquanto que não dá, a gente tem que tentar atender a legislação, atender, enfim. Aí todas essas adequações, às vezes, não tem como você incluir mais gente. Né? Doutor Carlos, então assim, se eu pudesse dar uma dica para quem está vendo a gente, a você que é supermercadista, ou tem uma empresa, enfim, né, que você tem que contratar, quais são os aspectos que ele tem que tomar cuidado, realmente que ele tem que observar aí, né, juridicamente para ficar ok. Não ter surpresas. Como eu disse, a lei é muito objetiva nesse sentido, né? Então, acho que primeiro entender qual é a cota que ele precisa atingir, acho que isso é fundamental, né? Sempre pensar que tem que ter, não se limitar ao número exato, e sempre ter um pouco a mais. Uma sobrinha. Que assim, a ideia, né? E a ideia, quando a gente está falando aqui, até trazendo o exemplo que o Murilo apresentou, pensar de uma forma de inclusão. E aí, naturalmente, a gente pensa que se isso for de uma forma muito natural, entendendo as necessidades dessas pessoas, preparando o ambiente para tê-las lá trabalhando, elas vão ser produtivas, né? Naturalmente, elas serão produtivas como os demais, porque o ambiente está preparado para isso. E é possível até que ele consiga, efetivamente, estar acima da cota.
Acho que naturalmente, acho que é isso, né? natural. Você tendo o ambiente preparado, né, como o exemplo que o Murilo trouxe, entendendo a sua necessidade, a sua realidade, colocando as pessoas certas, nas posições certas. Acho que esse é um primeiro ponto que acho que tem que ser observado. Porque, de repente, você traz uma pessoa que, a depender da dificuldade que ela tenha, né, ela não consegue, de repente, se adaptar àquilo. E aí você investiu né, na contratação, investiu em todo um trabalho para fazer, mas não conseguiu atingir o objetivo, que é tê-la lá no seu ambiente de trabalho, produzindo, né, estando inserida no mercado de trabalho, porque é importante entender isso. A legislação ela veio para incluir essas pessoas no mercado de trabalho, para que elas tenham dignidade, para que elas consigam desenvolver a cidadania plena, né? Então, acho que isso é importante a gente deixar claro. E aí, assim, sobretudo, fazer exemplos práticos de fazer contatos com entidades que trabalham com pessoas, né, com deficiências, que é o exemplo que o Murilo trouxe. Acho que isso é fundamental. Verificar se no bairro, né, onde ela está estabelecida, se ela não tem já organizações que trabalham com essas pessoas. Isso ajuda muito, né, essa parceria. Outra coisa também que a gente percebe, e é muito importante, desenvolver uma estratégia de anunciar essas vagas, para que ela possa, inclusive, demonstrar, numa eventual fiscalização, que ela tentou por todos os meios fazer a contratação e que ela não contratou porque a gente costuma dizer que são motivos alheios à sua vontade. Ou seja, eu tive vontade de fazer, mas eu não consegui. Mas eu tentei. Então eu coloquei anúncios em jornal, eu usei as mídias sociais, eu usei a rádio interna da loja para fazer anúncio. Eu fiz de tudo. Isso é muito importante. Por quê? Porque, volto a dizer, se tiver uma fiscalização ou, eventualmente, se a empresa for multada, ela pode, inclusive, questionar na justiça que ela não contratou porque ela não quis, mas porque ela não conseguiu. E a gente já tem exemplos, casos de decisões judiciais que já reverteram multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho, quando a empresa consegue demonstrar que ela tentou por todos os meios e ela não conseguiu, porque efetivamente não tinham candidatos para essas vagas, né? Então, são essas dicas que eu trago. Bacana. E aí, sobretudo, também, acho que é importante mencionar que, assim, a gente está tratando aqui, quando eu falo em percentual, isso é extremamente importante, porque as realidades são diferentes. A dificuldade da empresa menor vai ser menor frente à cota que ela tem a cumprir. Então, se é uma empresa que tem mais de 1.000 empregados, ela tem a cota de 5%. O desafio dela vai ser maior. Sim. Porque primeiro que ela tem mais empregados, naturalmente vai aumentar a quantidade de pessoas que ela precisa contratar para atingir o limite estabelecido o limite mínimo, né, estabelecido pela lei. Isso para ela vai ser mais difícil. Então a gente está trabalhando com realidades diferentes. Mas esses exemplos que nós trouxemos aqui, eu acho que vale para todas as empresas, né? Eu acho que a estratégia ela é válida para todas elas. Eu acho que isso as boas práticas hoje, né? Acho que tem muito exemplo que o Murilo trouxe, que a empresa dele pratica. Eu acho que é importante a gente estar atento a essas ações, né? De preparação, de estrutura para atender, porque eu acho que isso ajuda muito na manutenção. E ele vai ter produtividade também. E Murilo, então, assim, na sua visão enquanto empresário, qual é o papel do empresário, no caso do seu setor, né, em realmente trazer essas pessoas para a loja? Quais os ganhos para vocês, para eles? Primeiro que fazer só para cumprir a lei não pode ser o ponto, tá? O ponto de partida tem que ser acima dessa questão, né? Tem que ser para fazer o bem sem ver a quem, né? Esse é o ponto, tem que ser de partida. Porque aí sim você consegue mover, né, mais de um indivíduo. Você consegue mover o time, você consegue mover a empresa, você consegue mover todos, inclusive o bairro, né, a cidade, enfim. Como nós estamos em São Paulo,
que é uma cidade de potencial, né, e tamanho de país, como o Brasil, inclusive, é de tamanho de continente, né, são diversas realidades, tá? No nosso caso específico, para quem está nos escutando, né, nós somos da Zona Norte da cidade de São Paulo. Então, a minha família, ela já está lá há muito tempo. Então, as entidades, né, as associações, né, a gente tem ligação com quase todas. Para poder manter essa dinâmica, né? Inclusive, não só para a questão da cota, mas em outras questões também, de auxílio, né, de instituição, né? Então, para nós, como eu mencionei, é bem diferente do que cota, tá? Para nós é uma questão realmente de ser humano, de conviver em sociedade, né? E de aceitar as limitações, né? Que é respeito ao próximo. E o seu consumidor, né? Quando ele se depara com essas pessoas lá no atendimento, como é que você... É engraçado porque o humano, ele tem... a gente fala, o pessoal é estressado, o pessoal é isso e aquilo, mas nós temos uma capacidade de empatia muito grande. Nós somos seres sociáveis, né? Então, por mais que você pegue um estressado ou uma pessoa que está naquele dia, né? São várias. Que está naquele dia, quando ele se depara, ele pensa. Para, né? Parece ele para e fala, opa, peraí, deixa eu, né? E a gente tem uma série de brincadeiras que a gente faz, né? Eu chamo de brincadeiras, né? Porque essa pessoa, né, que eu comentei, que é cestinha, ela olha assim e faz assim, né? Quando alguém chega, ele olha e faz assim, ó. Calma. De cara, assim, ele faz assim, sabe? E aí, a pessoa olha, ele faz assim, ó. Ah, daí ele mostra isso, é importante. Aí a pessoa começa, desculpa, e aí, enfim, desconcerta, sabe? É engraçado isso. Quando, enfim, né, nós temos aí ela alguns volta pra calma dela. Isso. Nós temos alguns que, por exemplo, tem alguma deficiência de locomoção, e aí a pessoa fala, por que você não foi correndo? Por que isso? Aí ele brinca assim e dá uma brincada assim, porque, de novo, se você entrar pra ferro e fogo na vida, né? Se a gente for olhar pra vida como a verdade nua e crua, né? Se nós não trabalharmos a questão da empatia, a questão da interpretação, a questão dos ajustes que nós temos que ter para viver em sociedade, nós não vamos ter mais sociedade. Nós vamos voltar para o mundo que era antigamente, né? E eu tenho certeza que, como todos aqui que estão nos escutando, né, não gostariam de voltar para a Idade da Pedra. Né? Voltar para a Idade da Pedra é algo que seria um retrocesso. Retrocesso da humanidade, né? Que a gente não quer ver. Que a gente não quer ver. Nós queremos ver avanço. E avanço é convívio. E avanço é empatia. Sim. E avanço é respeitar o limite do inclusão, próximo. Né? É inclusão, né? O avanço é inclusão. Inclusão na prática. Na prática, né? No dia a dia, no dia a dia. No dia a dia. É algo que, esse que é o desafio. É isso. Por isso que eu falei que não é uma questão de cota. É uma questão do todo. Né? Para nós é algo muito sério. Apesar, o doutor comentou aqui, né, as práticas que nós fazemos para manter e para trazer mais e tudo mais. Mas mesmo fazendo todas essas práticas, às vezes a gente não consegue bater. Porque principalmente, vamos lá, olhando agora pro final do ano, pessoal. Agora no final do ano, normalmente você sobe um pouquinho, né, o quadro, porque você tem uma exigência maior. No nosso caso, a gente preza muito pelo serviço, né? Então isso às vezes acaba acontecendo. Então se vier algum momento desse, não vai dar. Se eu não conseguir, né, beleza, eu subi, a gente sobe o quadro e aí não sobe também PCD, já era. Já tá fora, né?
Já era, então, enfim. Tudo junto. Tudo né? junto, né? Não tem como. Eu costumo a brincar com o pessoal lá, fazer, né, o que nós fazemos, não é só comprar e vender, né? Só comprar e vender é outra coisa, não é o que nós fazemos lá em casa. Lá em casa é serviço, né? Lá em casa é comodidade, lá em casa é fazer muitas coisas. Tanto que, né, o nosso slogan traz o melhor para a sua casa. Então, se eu estou dizendo que aqui é como a tua casa, você tem que sentir à vontade. Exatamente. Né? E aí, para você poder sentir à vontade, eu tenho que ter todas essas condições prontas e sempre preparadas para isso. Então é isso, queria agradecer a presença de vocês, a conversa, o assunto é extenso, né? A gente pode continuar aqui falando, olha. Só que aí a gente pode voltar, uma outra oportunidade aí em 2025. Tá chegando aí, de repente, para ver se mudou alguma coisa, para você me falar um pouquinho como é que tá essa questão aí no próximo ano. Quem quiser entrar em contato com você, Dr. Carlos, onde que as pessoas te encontram? Você que tá vendo aí, ó, quer falar com o Dr. Carlos? Eu estou na APAS, né? Estou na consultoria jurídica da APAS. Fico sempre à disposição, né, para quem queira falar comigo. Eles te encontram lá? Eu tenho o LinkedIn também, né? Carlos Manuel de Souza é o meu LinkedIn. Tá bom. O Instagram eu uso, mas não com tanta frequência. Tenho também. LinkedIn é melhor, né? O LinkedIn é mais fácil de me encontrar. Tá bom. E você, Murilo? Quem quiser falar com você? Sim, estou conhecer no LinkedIn, suas lojas. Murilo Gouveia. No Instagram Trimais Oficial, estamos em todas as redes sociais, né? Trimais Supermercados, nós temos como inclusive lema atender todo mundo, né? Então os amigos que querem ver, enfim, querem conhecer a gente, pode marcar, né? Nós ficamos na Zona Norte de São Paulo e pelo trimais.com.br, pelo site, tem todos os nossos canais de comunicação. Será um prazer receber quem quiser conversar e ter dúvida. Estamos abertos. Acho que aparecerão algumas pessoas. Obrigada pela presença de vocês, foi ótimo. E é isso, pessoal. Nos acompanha aí no YouTube, no site da Super Varejo, nas redes sociais, no Deezer e no Spotify. Até a próxima.